Bom, dia 23 de setembro, primeiro registro do Pode Sonhar, eu sou o DG. Ultimamente eu tenho tido um sonho que tem se repetido algumas vezes. Um amigo meu, Maico Alexandre, ele chegando na favela, a gente indo em direção ao topo do morro, passando pela boca. E quando a gente olhava pra mão dele, ele chegava com um diploma. E a gente olhava lá pra baixo e a gente via a mãe dele subindo o morro em nossa direção. Os meninos olhando, comemorando pelo fato de ser um preto favelado chegando com o diploma e ser a noite dos primeiros formados dentro da nossa favela. O Maico Alexandre foi um dos principais amigos que eu tive, porque desde o início ele sempre me incentivou a estar na faculdade, a ir para a faculdade. Infelizmente eu perdi esse meu amigo numa das operações que aconteceu, que ele tomou um tiro da polícia militar e mesmo tendo com um caderno na mão, ele foi forjado e foi criminalizado como traficante. A partir daí eu acabei fazendo uma poesia para ele aqui na agência, que é baby, eu ontem tive um sonho, sonhava que você chegava lá na boca com diploma na mão, via sua mãe descendo o morro, a comoção do povo. Pena que isso tudo era só um sonho. Esse que você acabou de ouvir é o Douglas Machado, o DG. Ele é um dos 12 artistas da periferia do Rio selecionados em 2023 para o Pode Sonhar, uma iniciativa da Avenida Brasil, Instituto de Criatividade Social e da Agência de Redes para a Juventude. O projeto reúne artistas para um laboratório criativo em torno do tema sonho, os oníricos, os desejos e os sonhos de memória. Durante 2 meses, os participantes são envolvidos em leituras, jogos cênicos, estudos e dinâmicas. Essa experiência é transformada em uma instalação sonora aberta à população, onde os sonhos dos artistas são narrados por eles mesmos e mixados com os sons da cidade. Nesse podcast, vamos aproveitar estes diários de sonhos para conhecer mais sobre a vida de 3 participantes: DG, Caio e Luana. Vamos começar? Sonhário, Episódio 1. A Batalha do Amor e do Medo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o DG, preto favelado, cria lá da favela do Rodo, em Santa Cruz, poeta, escritor, contador de história, agora também graduando em Ciências Sociais aqui na UERJ, produtor cultural e mais algumas coisas que a vida vai fazendo a gente fazer por aí. Isso, a favela do Rodo. De lá de onde vem o Pose, é de lá mesmo. Então, na minha infância, lá era uma coisa, hoje em dia é um pouco diferente. Na minha infância, a única coisa que o Rodo permitia a gente era realmente sonhar. Porque vivia em constantes guerras. Hoje em dia, ainda acontecem alguns problemas, mas vivia em constante guerra. Então, a única coisa que a gente tinha realmente era o sonho. Porque quando a gente brincava na rua, a qualquer momento podia ter tiroteio. Já perdi vários e vários amigos assim, tanto a partir de guerras quanto principalmente operações. Já tive amigo que saiu da favela, foi esse até inclusive da homenagem que eu fiz na agência, que ele tomou um tiro da polícia e a polícia colocou ele como se ele fosse traficante, sendo que ele estava indo pra aula. Então é só sonhar mesmo que o Rodo nos proporcionava, sabe? Pois hoje em dia no Rodo não existe mais tráfico, hoje em dia é controlado por grupos paramilitares, né? Então, hoje em dia, por mais que a favela esteja um pouco mais segura, não tem mais operação, ainda tem aquele controle rígido com relação a taxas de segurança e algumas outras coisas que acabam implicando um pouco com os sonhos dos moradores em si. O meu território antigamente me proporcionava muito isso e hoje em dia me proporciona conseguir mudar um pouco a realidade. Bom, quando a gente é criança, acaba tendo muitos sonhos que a gente às vezes pensa que é bobo. E desde novo eu tinha 3 sonhos que sempre mexeram muito comigo. O primeiro, eu queria ser biólogo marinho, porque eu sempre fui completamente apaixonado por tubarão. E eu achava que
Sendo tubarão, eu poderia ser forte e não deveria ter medo de mais ninguém. O tempo foi passando e eu comecei a querer ser astronauta. Quando começaram as invasões na favela de onde eu morava, o clima era sustentável e meu único pensamento era conseguir sair dali e, se possível, conseguir levar minha família para um planeta distante o suficiente para poder não precisar passar pelas coisas. E depois de um tempo eu comecei a querer ser Deus, porque eu via tantos amigos meus morrendo e eu só queria conseguir voltar no tempo para poder conseguir mudar. Não ser morto por uma bala, ou então conseguir fazer ressuscitar meus amigos como eu via minha avó contando a história da Bíblia como Jesus fazia. O meu sonho de vida é conseguir construir um centro cultural na favela onde eu nasci. Na casa onde eu morei minha infância, até meus 5 anos, no caso, que foi quando a gente saiu de lá por conta dos problemas das invasões e tudo mais. E o Pode Sonhar é muito pelo contrário. Não mudou, como aumentou ainda mais minha vontade para poder fazer isso. Eu moro em Santa Cruz, é o último bairro da Zona Oeste, é o último bairro do município do Rio de Janeiro. Então, para eu poder acessar qualquer tipo de oportunidade para a cultura, eu preciso me deslocar no mínimo aí 30 quilômetros, que é para poder ir até Madureira, que é o centro um pouco mais de qualidade. Ou então, se eu quiser vir para o centro do Rio de Janeiro, são 50 quilômetros para poder conseguir consumir o mínimo de cultura. A Agência de Redes para a Juventude é uma metodologia de formação criada em 2011 e só aqui no Rio alcançou mais de 5.000 jovens de favelas e periferias. No Reino Unido, essa mesma metodologia foi replicada em 5 cidades, só que lá com jovens imigrantes, né? E como é que acontece na prática essa metodologia? Durante o que nós chamamos de ciclo de estímulos, os jovens desenvolvem ideias de intervenção no seu território para impactar outros moradores, como cultura, arte, educação, sustentabilidade, comunicação popular. As ideias sempre estão ligadas ao desejo desse jovem. E ao final desse ciclo de estímulos, os jovens defendem essas ideias para uma banca externa que são orientadas pela gestão do projeto a selecionarem uma quantidade X de ações para serem colocadas em prática. Essas ações selecionadas recebem um incentivo financeiro e todo o apoio também da equipe que acompanha, monitora, oferece ferramentas. Teve um sonho meu que nasceu dentro da agência, que foi de reformular uma praça perto da minha casa, e eu queria reformular e fazer um ponto cultural em Santa Cruz. Só que o meu projeto não foi aprovado e eu fui escolhido para poder participar de um outro projeto que foi o ABC da Comédia. O ABC da Comédia, a gente conseguiu levar workshop de stand-up para dentro de Realengo. Mas também teve a feira que aconteceu lá no Padre Miguel também, desenvolvida pela agência. Depois veio o meu projeto, que eu não consegui reformular a praça que eu queria por falta de apoio, mas eu consegui ajudar numa reformulação de uma outra praça, que também fica no meu bairro, onde a gente transformou com grafite. Hoje em dia é um ponto cultural importantíssimo para Santa Cruz. Inclusive, Batalha da Glacial acontece lá, que é uma batalha de rap. Se a Batalha da Glacial é liberdade de expressão, ei, poeta, abre seu coração! Se a Batalha da Glacial é liberdade de expressão, ei, poeta, abre seu coração! Olha, a primeira vez que eu participei foi numa batalha online. Não tem muito tempo, para poder falar a verdade. Não tem muito tempo. Esse mês eu completo 1 ano que eu ingressei no Slam. Antigamente eu tinha medo de mostrar. Inclusive a agência foi uma das organizações, se não a, que me ajudou a ter coragem de colocar a poesia realmente para o público, porque a primeira vez foi até engraçada, para poder falar a verdade. Eu estudava com um menino no pré-vestibular, no ano passado, que é o Viajante Lírico. E uma vez eu emprestei o caderno para ele poder copiar, a gente não se falava tão bem, mas eu emprestei o caderno para ele poder copiar a matéria, e ele viu uma poesia minha. Passou um tempo, ele foi conversando comigo sobre poesia, foi vendo que eu tinha interesse dentro da área, foi conhecendo alguns outros textos meus. E a gente foi para a agência num dia, e depois ele ia participar de um slam. E eu já acompanhava os slams no YouTube, já tinha um tempo já que eu acompanhava, mas nunca tinha tido coragem de ir. E nesse dia ele falou comigo, pô, mano, eu vou lá participar, vai lá para poder assistir. Aí eu fui só para poder assistir.
Quando eu estava assistindo, do nada chegou o pessoal falando sobre mic aberto. Não tinha nem ideia do que significava mic aberto, que era a oportunidade do pessoal que queria demonstrar o trabalho, e falou que tinha algumas pessoas inscritas já para o mic aberto. Sem eu saber, o viajante colocou meu nome para eu poder participar do mic aberto. Então ali foi minha primeira apresentação dentro de um slam, mas não na forma competitiva. Depois, na forma competitiva, foi um slam que ele mesmo produzia, que acontecia lá em Santa Cruz. Eu consegui participar, fui campeão do slam, no slam, e em 2 meses de trabalho com o slam eu consegui a vaga para o estadual, Campeonato Estadual de Poesia, slam aqui no Rio de Janeiro. A segunda presencial foi no Antares, na Biblioteca Marginal, que é um lugar que é um ponto cultural muito importante para a minha área, por mais que não seja dentro da favela onde eu morei. É uma favela ao lado e foi um dos primeiros pontos de acesso à cultura lá. E os jurados, uma coisa que me deixou muito feliz e contente, para poder falar a verdade, que os jurados eram todos crianças. Eles reuniram das crianças que fazem parte do projeto da biblioteca e pediu para poder ir avaliando. Aí eles foram avaliando, eu consegui a vaga para a final desse slam, aí depois peguei a final, que foi aqui no Sesc Tijuca, do slam marginal. Aí depois dali já deu vaga direto para o campeonato estadual. Então, eu acho que as pessoas, por estarem tão machucadas hoje em dia, acabam esquecendo pelo que ela está lutando. Se a gente reparar, todo mundo está querendo o bem de alguma coisa ou de alguém. Seja um bem da próxima geração, o bem de algum ente querido, o seu próprio bem. Tudo isso são formas de amor. Só que as pessoas acabam se esquecendo um pouquinho que as outras pessoas também têm o direito de amar. E acaba focando no seu amor próprio e esquecendo o outro de lado. E dentro da cena, eu tento construir justamente isso. Um espaço onde a gente possa realmente falar de amor, se sentir abraçado. E às vezes até mesmo num dia difícil, sei lá, receber uma mensagem carinhosa, sem precisar a outra pessoa achar que está fazendo aquilo por um certo interesse. Conseguir colocar na cabeça das pessoas que todo mundo que fala ou então demonstra amor está fazendo simplesmente por se importar com você. E dentro da poesia eu tento trazer isso tanto de uma forma reflexiva quanto de uma forma um pouco mais ativa. Na parte reflexiva, através das poesias que eu vou postando, que eu vou mostrando para as pessoas, e contando histórias de amor, que querendo ou não faz lembrar, né, faz pensar que ainda existem algumas coisas positivas para a gente poder se lembrar. E da parte um pouco mais imbatível, é falando que amor também é militância. É batendo nessa tecla que para você poder abrir o peito e falar hoje em dia que o importante é o amor, que a gente não vai conseguir mudar as coisas com arma, com guerra, já é uma parte mais direta, sabe? Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de roda de samba. Sabe como é, né, preta? É o que você ganha quando se relaciona com um cara que é bamba. Mas não tô me gabando, não me leve a mal. Se você topar, eu vou te chamar humildinho. Tomar uma brama e ouvir o Zeca Pagodinho lá no quintal. Eu sei que é diferente, normalmente os caras falam de jantar e depois pra motel. Mas pode esperar que eu tô chegando aí. Sabe que a gente não tem hora nem lugar e se eu ganhar um beijo seu, com certeza vai para o céu. Depois chamo-te pra viajar, topa não, preta? Dá o perdido? Porque até o céu quis ver. Porque Noronha tá morrendo de vergonha da beleza que chegou comigo. Caramba! Você não vai precisar discretamente bater o pé, muito menos mexer o cabelo sem reparar e nem pintar as unhas de café pra poder entender os seus sinais. Mas papo reto, preta, agora uma dúvida minha. É pra uma monografia. Se tudo isso que eu te disse agora, ela te convenceu a sair comigo hoje, me fala que eu preciso, que eu jogo na próxima poesia. Dentro da área do slam, o sonho é dar reconhecimento pra minha favela. Acho que sempre onde eu vou, eu sempre falo isso, com relação ao Rodo. É uma favela que sofre demais com a falta de acessibilidade à cultura, posicionamento do poder público, tanto para a área da educação quanto para a área da cultura e principalmente para a área da segurança. Então, eu sempre quis trazer alguma coisa diferente, um título diferente para a minha favela. Porque quando se fala de lá, sempre fala sobre violência, sempre fala sobre analfabetismo. Eu tenho isso e falo para todo mundo que um dia eu ainda vou levar o Mundial de Poesia pro Rodo. Eu vou dar esse título pro Rodo. Quando nasceu o projeto da agência, a gente sempre procurou estar sempre próximo da forma tanto profissional quanto da forma pessoal, porque a gente sabe também das dificuldades que hoje em dia é ser um jovem dentro do Rio de Janeiro, principalmente vindo da Zona Norte, da Zona Oeste. Então, a gente sempre procura se ajudar, tanto conversando quando acontece alguma coisa,
como principalmente quando aparece alguma oportunidade, a gente sempre joga no nosso grupo, então faz contato direto para poder ver quando alguém se encaixa naquele perfil e sempre tentando apoiar o máximo possível o trabalho um do outro, divulgando nas redes sociais, mandando para os amigos, compartilhando entre a família. É porque, assim, como minha família veio, minha família realmente foi uma família bem carente a termo de lado financeiro, então a gente nunca aprendeu a pensar só em si. A gente sempre entendeu que a individualidade era o grande problema da sociedade. Então, minha mãe sempre me ensinou o coletivo. Se eu posso ter, alguém próximo a mim também precisa ter. Então, eu acho que até mesmo vai muito de acordo com as pessoas que participou também do nosso projeto, de ter um pensamento muito uníssono nisso, que não adianta só um crescer, se ninguém crescer junto. Então, eu acho que se eu quero ter a oportunidade, por exemplo, de estar estudando hoje em dia na UERJ, foi porque uma pessoa teve o sonho que eu chegasse aqui. Então, o mínimo que eu posso fazer é ter o sonho que milhares de outras pessoas possam chegar da mesma forma que eu cheguei e tentar arrumar meios para que isso seja possível. O desejo, a gente acha que é o meu desejo, né? O meu, o seu, mas exatamente a dimensão do desejo é o desejo do outro. Porque a gente deseja com o desejo do outro. E só quem foi desejado, deseja. Pode sonhar, podemos sonhar. Porque o desejo ele é uma ordem, é um comando. O DG, ele trabalha esse desejo da mãe, de que ele seja bem-sucedido, né? De que ele realize seus sonhos, e ele torna esse desejo dele. Olha só, isso aqui é o amor. Amor da minha vida? Tem muita coisa. A primeira, minha mãe. Não tem como ser qualquer coisa diferente. A lembrança mais forte, eu até falo isso numa poesia, como foi a felicidade dela, porque minha mãe sempre me incentivou a eu voltar a estudar. E quando eu falei para ela que eu estava decidindo parar com tudo para me dedicar somente ao estudo, e eu tirei um tempo de 6 meses sem trabalhar, então foi ela que mais me apoiou. Então a lembrança mais marcante mesmo é eu correndo para poder abraçar ela, bagunçando o cabelo dela e falando que eu passei para a UERJ. Antigamente sempre alternou muito entre o esporte e a cultura, né? Porque minha família não tinha uma condição financeira muito boa, então como eu fui atleta desde muito cedo, pelos colégios eu acabava recebendo um bolsa para poder estudar e praticar esporte. Então eu acabava ficando pouco tempo para a arte, mas eu sempre arrumava um jeitinho de escrever, de tentar, até mesmo na escola, através do teatro também, de encenar. Então, de início é complicado, porque quando você tem um artista dentro de casa, normalmente o artista tem um pouco mais confusa, né? Então, a gente vai alternando até mesmo os nossos sentimentos antes de conseguir identificar como tudo está funcionando. A gente, às vezes, não age da forma que nossos pais, nossos responsáveis acabam esperando. E isso tende a criar uma certa resistência, mas com o tempo ela foi se adaptando até o momento que ela viu pela primeira vez meu trabalho. Eu estava em uma exposição de um irmão meu, um irmão de coração, e ela me ligou de chamada de vídeo para a gente poder conversar, e ela viu um vídeo que eu tinha acabado de postar, foi a minha primeira poesia postada nas redes sociais, e ela começou a chorar, falando que estava emocionada pra caramba, o quanto aquilo ali trazia felicidade para ela. A relação dela, um pouco antes disso, era até mesmo de não acreditar tanto ainda, por mais que ela sempre me incentivava, ela não acreditava tanto naquilo. Mas quando ela viu realmente acontecendo e onde a poesia está me levando, mudou completamente o pensamento, e hoje em dia ela, além de me apoiar como já apoiava, ela me cobra também com relação às poesias. A fã número 1 é exigente? Muito. Bastante. Implicante também, mas eu sei que faz parte. Quando eu tô muito tempo sem fazer nada mesmo. Às vezes tem aquele tempinho que você quer parar pra poder assistir uma série ou assistir um filme, aí já ouve aquela batidinha assim na porta, ou então alguma mensagem perguntando se eu tô ocupado, porque... E ali eu já sei que, querendo ou não, é pra poder me trazer por foco de novo, né? Porque ela sabe o quanto é fácil eu acabar me desligando um pouco, mas... E também o quanto eu fico, às vezes, triste quando acabo perdendo muito tempo por distrações. Que às vezes eu não percebo o que tá acontecendo, então ela tenta me trazer de volta. Eu sei que é por um bom motivo. Oi, mãe.
escrevendo essa carta pra dizer pra senhora que até tá tudo andando. Prometi que ia ser motivo pra ter orgulho de mim, mãe. 2 meses depois eu tô no palco do estadual recitando. Eu rodei o mundo inteiro e encontrei um sentimento tão puro e verdadeiro assim como a amor dela. Foi mal, Mano Brown. Mas se a nossa história fosse ser escrita, com certeza não daria um filme, daria uma novela. Ela ia passar às 9, bem no meio do horário nobre. Esse povo não ia perder por nada. É a vida escrevendo a arte, a verdadeira realidade de uma mãe preta favelada. Mas eu vim falar pra senhora que eu venci, mãe. E a senhora pode espalhar pra favela toda. De frente do que eles disseram, eu não entrei pra boca. Meus versos viajaram para outro estado. Sou mais um preto estudado, contrariando a estatística de quem tá no governo do estado. Que dá voz pra operação com um grupo de extermínio armado pra subir na favela e matar preto favelado. É, mãe. Mas isso não é tudo. Eu sei que quando saí de casa, prometi que eu só voltava com canudo. Errei, vacilei, eu sei. Dei mole nos estudos. Mas nossa história tá longe de acabar. Tenho certeza que em janeiro eu vou correr pra te abraçar, bagunçando o seu cabelo, só pra te perturbar e gritando pra todo mundo ouvir: mãe! Eu passei no vestibular. Primeiro eu não acreditei. Porque quando eu saí da prova, no caso da prova discursiva, eu já tinha certeza que eu já tinha passado. Porque eu sabia que eu tinha ido muito bem na quantidade de respostas que eu, no mínimo, precisava para poder conseguir passar. Só que, ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha ido bem, a ansiedade me puxava para baixo, me dizendo que aquilo ali poderia ser só um desvaneio e que dias depois eu ia ter uma notícia ruim. Então eu não consegui nem abrir as notas, não peguei o resultado inicial. E eu lembro que no dia, eu não estava no Rio quando lançou as notas. Aí começou a chegar 3, 4, 5, 6 mensagens no WhatsApp. Aí todo mundo, parabéns, parabéns, parabéns. Aí quando eu fui abrir o Instagram de a gente postando, aí foi chororô. Aí já saí, comprei passagem direto pro Rio. Tem uma poesia que eu falo pra minha mãe que quando eu passasse pra cá, pra UERJ, eu ia correr, abraçar e bagunçar o cabelo dela. E a primeira coisa que eu fiz, saí que eu cheguei em casa com essa mochila que eu cheguei de camping mesmo. Joguei a mochila no chão, saí correndo, bagunçando, gritando pra todo mundo ouvir. Foi um dos melhores dias da minha vida. Disparado. Disparado. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês o motivo da minha felicidade de toda quarta-feira. Ó. Pra te ensinar a fazer o estudo que é lá. E vocês, criançadas, o que vocês acharam? Eu aprendi meu nome. Achei muito maneiro. Achei eu aprendi meu nome. Aprendeu o nome de vocês como? Vocês não sabem o nome de vocês? Não. Em Libras? Eu aprendi. Virei tudo, pô. Pra Essa é a quê? minha primeira poesia de amor. É que eu te encontrei num momento que eu mais precisava. As minhas poesias normalmente são histórias contadas sobre algumas coisas que já aconteceram comigo, ou então algumas outras coisas que alguém já próximo de mim já passou, ou então até mesmo coisas que eu idealizo um dia poder passar. Mas sempre seguindo o mesmo parâmetro, né, de contar uma história através da poesia. Então, normalmente eu gosto muito de falar de amor, porque eu acho que é um sentimento tão negligenciado pra gente que vem da favela, porque normalmente, até mesmo dentro da poesia, dentro das poesias, principalmente dentro da parte do slam, que é a batalha de poesia falada, as pessoas que vêm da favela, as pessoas pretas, as pessoas pobres, normalmente tendem a falar sobre operação, sobre bala perdida, sobre dificuldade que a gente passa, que realmente faz parte da nossa vivência, mas eu tenho o pensamento e o sentimento que a gente não vive só isso, a gente é muito além disso. Então eu gosto de falar de amor, porque se até mesmo no lixão nasce flor, como já dizia o Mano Brown, a gente também pode amar, a gente pode também sentir, e não só amor de homem para mulher, como amor entre amigos, como amor entre a família. Então eu venho muito nessa pegada de escrever sobre amor. Só que antigamente eu não escrevia sobre amor. Eu era muito mais voltado para mensagem direta e ativa. Só que depois de algumas coisas que foram acontecendo, alguns outros problemas também que foram desenvolvendo, eu passei por um momento muito complicado de saúde emocional no último ano. Qualquer dificuldade que você possa ter, dependendo da ação que você tiver, todas as pessoas vão te apontar dedo. E sempre é bom ter um amigo ali ao lado para poder mostrar que, por mais que as pessoas possam estar falando algumas coisas negativas de você, você não é esse monstro todo que as pessoas pintam. E que às vezes, na maioria das vezes, você acha que é. Porque, querendo ou não, quando a gente vem da favela, muitas pessoas já qualquer tipo de atitude que a gente tem, independente se seja andar perto de alguém, ou então você tá falando alguma coisa, qualquer pessoa tende a te criminalizar por alguma coisa. E durante o processo da agência, eu tive um estalo muito grande que o quanto às vezes aquilo ali estava me prejudicando e atrasando ainda mais minha vida.
E o quanto os sentimentos negativos estavam me puxando para baixo, ao invés de mostrar o que eu realmente queria fazer. Simplesmente não fazia por medo. Sendo tubarão, eu poderia ser forte e não deveria ter medo de mais ninguém. Medo. Eu tenho 2 visões sobre medo. Uma até julho do ano passado e uma pós julho do ano passado. Antes eu achava que o medo era uma coisa que controlava a gente fosse de uma forma negativa. Eu achava muito que o medo era aquela coisa que nos travava e nos impedia de cometer alguma coisa que fosse nos machucar. Hoje em dia eu já enxergo o medo como uma das melhores coisas pra gente. Porque o medo é a importância de algo. Porque você não tem medo de perder alguma coisa que você não goste. Então hoje em dia, pra mim, o medo é a sensação que você pode estar perdendo alguma coisa importante pra você. Então hoje em dia eu vejo o medo como isso. Um dos sentimentos mais importantes pra gente. Então acho que o maior pesadelo seria não poder sonhar. Porque a partir do momento que você não tem mais sonho, você não tem mais perspectiva de vida. Porque o sonho pra mim, essa parte mais lúdica do sonho, na minha cabeça funciona muito como alguma coisa que você ainda espera de melhoria pra sociedade ou pra si mesmo. Então a partir do momento que eu não posso encontrar nada de melhor pra mim, ou então pra melhorar a vida de alguém, é sinal que não tem mais jeito, sabe? Baby, não era sonho nada. Lembra das madrugadas? Nós de rolê pela favela com livro na mão. Dizia que ia salvar seu povo, leva a educação pro rodo. Não vou deixar que seja só um sonho. O podcast Sonhário é uma produção conjunta da Agência de Redes para a Juventude e da Avenida Brasil, do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar, e do Laboratório de Estudos da Imagem do Imaginário, o Labim. A supervisão é de Andreoli Costa, Rafael Malhado e Valquíria Oliveira. Na equipe de produção, Bruna Cebolela, Giovana Pessoa, Vitor Afonso, Juliana Sá e Beca Vieira. Ellen Alves Lima conduziu as entrevistas. A edição é de Andreoli Costa. Neste episódio, você ouviu trechos da entrevista com a psiquiatra Silvia Jardim, além de uma versão da música Vida Louca, parte 1, do Racionais MC. Siga nossas redes sociais em Podcast Narrativo, Labim UERJ, _agência e Pode Sonhar, _RJ. Obrigada e bons sonhos!